Voto, Cissa, como é que está aí a recontagem de votos? A gente pode ter esperança? Como é que tá? Olha, eu estou super esperançosa pelo seguinte: lá no Arizona, eles estão fazendo a auditoria está andando, não está tendo um vazamento. A secretária de Estado de lá, a cada dia está mais desesperada, vive na CNN, na MSNBC, falando que eles não vão entregar certas coisas, que eles precisam comprar máquinas novas da Dominion, porque essas vão ser adulteradas. Bom, eles têm um software que eles podem, depois que as máquinas forem auditadas, eles podem usar esse software, que aí volta tudo ao normal e eles também veem se tem alguma adulteração. Então, isso seria um problema muito fácil de resolver, mas ela está esperneando, e é estranho, né? Porque ela certificou essa eleição como a eleição mais limpa da história. Então, se foi a eleição mais limpa, ela devia estar sentadinha, sim, relaxadinha, falando: investiguem, gente, dei uma olhada nas máquinas, porque está tudo tranquilo, eu não fiz nada de errado. Mas não, o que está acontecendo é que ela está desesperada, está fazendo circuito de televisão para dizer que essa auditoria não é legítima, mas a auditoria está sendo legítima, sim, está sendo muito bem elaborada, tanto é que outros 3 estados já disseram que é o gold standard, que é o estandarte de ouro para outras auditorias. Eles querem levar essa auditoria para o estado deles, e eles devem preparar o relatório até o final de agosto, caso essa secretária de Estado que não quer entregar os moldens entreguem. Caso ela não queira entregar os moldens, o que vai acontecer vai ser que eles vão demorar mais um pouquinho, mas eles já disseram que eles tiveram acesso a isso, que eles conseguiram remotamente acessar esses moldens todos. Então, está todo mundo muito em maus lençóis por lá, mas o pior não é nem isso. O pior é que, assim, um dos funcionários que era responsável por organizar a eleição lá no condado de Maricopa, ele testemunhou sobre juramento em dezembro de 2020, e foi gravado esse testemunho dele, que havia um acesso aos roteadores pelas máquinas, sim, e que eles estavam ligados à internet, coisa que a lei federal aqui proíbe. Então, já tem o testemunho deles, tem essa possibilidade de que isso seja feito, provado agora através da auditoria. E essa secretária de Estado também veio essa semana na televisão falar: olha, mas agora já não tem mais nada que a gente possa fazer, mesmo que descubram que houve fraude, não há mais nada que a gente possa fazer, porque a eleição já foi certificada. Mas não, fofa, não, porque existe uma coisa que se chama Constituição aqui nos Estados Unidos, e na Constituição o que está dizendo é que a fraude meio que vicia tudo. Então, se a fraude vicia todos os atos, vicia esse da certificação também. E o que é legal é que a Suprema Corte ainda deu uma vitória, porque estava tendo um julgamento do Arizona em relação à auditoria, porque eles acabaram emitindo várias cédulas eleitorais pelo correio, e muitas dessas células acabaram sendo recolhidas depois da data, ou então veio cédula de um condado que parou em outro, e aí eles acabaram contando, e a Suprema Corte falou: isso não pode, vocês não podem fazer isso, tem limite, vocês não podem sair coletando essas cédulas eleitorais que teriam que ir por correio, isso tudo está errado. E foi uma decisão de 6-3, o que é uma boa maioria. Então, e essa decisão é uma decisão que a gente tem que ficar de olho, porque isso muda tudo. Todo mundo que está falando: mas a Suprema Corte ainda não analisou aqueles casos lá de 3 de novembro, depois não analisou nada em dezembro, também não analisou nada em janeiro. Agora ela analisou e deu ganho para o condado de Maricopa, o que é super importante, porque aqui as eleições são estaduais, são por condado, e essa decisão, como é da Suprema Corte, e é específica para esse caso, não vai haver um outro julgamento para um caso parecido. Essa que é válida, e essa agora é válida para os Estados Unidos inteiro. Então, outros condados, inclusive lá no Arizona, tem outro condado, Perna, que é Perna, né, que também vai ser auditado, porque estão encontrando irregularidades lá, e o mesmo vai valer para a Pensilvânia, para a Geórgia, para todos esses outros estados que fizeram a mesma coisa. Então, tem muita coisa acontecendo e vai ser muito legal.
Inclusive, isso o que me chama atenção é que quem começou aqui no Brasil a militar desesperadamente a ponto de contratar influencers de esquerda para falar contra o voto impresso, inclusive mentir a respeito do voto impresso, foi o Barroso. E o que tem a ver o Barroso com a história dos Estados Unidos? Ele acompanhou as eleições americanas aí. Sim, ele veio como enviado especial. Tudo estranho. E não é legal que também as urnas daqui são da Venezuela, porque são da Domínio, são venezuelanos. Tio Barroso também gosta muito, ele sempre fala muito bem desse país, né? Que a gente está vendo agora as pessoas como estão felizes lá, como estão bem alimentadas. Assim, acho super bacana o que está acontecendo na Venezuela. Então é complicado ele falar isso vendo o que está acontecendo aqui agora. E olha que aqui nós temos a cédula eleitoral. Aqui a nossa máquina não é só digitar um númerozinho, confirmar e adeus. Não, a gente primeiro preenche a cédula, e uma cédula normalmente é um papelzão enorme. E a gente preenche as bolinhas lá, a gente usa uma caneta preta para marcar toda a bolinha, e aí a hora que termina, a gente enfia na máquina, a máquina contabiliza isso e já guarda lá dentro mesmo a cédula eleitoral. Então, é uma coisa que é super segura, porque aí depois você tem algum problema, você abre e você pode fazer recontagem manual. E o que está acontecendo, assim, até no Arizona mesmo, é que eles estão vendo que tiveram papéis com marcas diferentes gráficas diferentes, alguns que foram pelo correio, as cédulas têm que ser dobradas, mas aí tem um jeito que a máquina dobra e tem um jeito diferente que as pessoas dobram, e isso, através de uma auditoria, dá para ver. Então, tem muitos detalhes, e ele deve ter visto isso, ele deve ter ficado a par dessas diferenças. Então, se está sabendo disso, está sabendo que existe essa possibilidade. E outra, Camila, a máquina a máquina eleitoral tem acesso meu Deus, eu esqueci como é que chama, o pendrive, eu acho, que aqui a gente chama de memory stick, aí eu acho que é pendrive. Tem acesso, tem um lugar para colocar o pendrive. E se tem lugar para acesso para colocar o pendrive, aí sim abre a possibilidade de que haja adulteração. E o que é mais legal é que no manual da Dominion, das máquinas, eu não sei se as daí são da Dominion ou não, mas as daqui são, e no próprio manual eles dizem que a máquina tem sim acesso à internet, que elas podem ser adulteradas, que você pode mexer no algoritmo para dar vantagem para um candidato ou para outro. Então ele deve estar bem ciente disso, porque se eu, que não acompanhei de perto isso, ele que acompanhou de perto deve ter tido uma aula e deve estar sabendo de todas essas possibilidades, né? Então eu acho que, assim, é no mínimo desculpa leviano falar que não existe uma possibilidade de adulteração, quando no próprio manual de instrução das máquinas está dizendo que existe essa possibilidade, sim, e inclusive te ensina como fazer. Né, mas deixa eles acharem que eles enganam a população. Se isso, infelizmente, aqui a Suprema Corte é indicação política e eles podem ficar há anos assim, fazer aquilo uma meta de vida, né? Infelizmente,